Já faz anos que Elon Musk está numa briga encarniçada com a Wikipedia, mas dessa vez ele lançou o seu último ataque. Ele criou a sua própria versão da Wikipedia, totalmente gerada por inteligência artificial, a Grokpedia. E hoje nós vamos explorar bastante esse assunto, né? Comentar um pouco sobre isso. Somos o canal Tecnologia e Classe, o canal que fala sobre tecnologia e classe, né? Obviamente. Mas qual classe, pessoal? A classe trabalhadora. Então, na descrição, vocês vão encontrar links para nos apoiar, vocês vão encontrar o link para o roteiro e as referências que a gente usou aqui. Mas, sem mais delongas, vamos pro vídeo. Então, para começar esse assunto, por que a gente não vai na visão 100% neutra, né, sobre o assunto que é a newsletter de Philippe Deschamps? Eu vou ler aqui para vocês. xAI lança Grokpedia, sua própria versão da Wikipedia. A plataforma reúne mais de 885 mil artigos, apresentando interfaces simples e artigos estruturados, mas sem suporte a imagens ou edição por usuários. Cada página é marcada como verificada, entre aspas, pelo Grok, o que levantou dúvidas sobre a precisão. Embora Elon Musk defenda o projeto como uma melhoria massiva, entre aspas, da Wikipedia, há indícios de que uma parte do conteúdo foi copiada diretamente da enciclopédia original, sob a licença Creative Commons. Parênteses meu, o que quer dizer que existe a possibilidade de copiar assim, desde que seja dado crédito. Em resposta, a Wikimedia Foundation afirma que até a Grokpedia precisa da Wikipedia para existir. As informações são do site The Verge. Eu trouxe algumas das reportagens aqui, mas eu só queria dizer, né, que o que me lembra muito esse negócio de verificado pelo Grok, me lembra muito isso aqui, que eu sinceramente não sei se é real essa imagem, se alguém gerou ela de verdade, mas para quem tá só, né, ouvindo no áudio, é uma foto do Donald Trump com um Q, agora que eu percebi que deve ter a ver com aquele negócio do QAnon, né? E tá escrito, este post foi checado por verdadeiros patriotas americanos. E daí tá escrito, verdade, tá ligado? Então isso passa muito essa ideia, porque o que o Deschamps não disse ali é que o Elon Musk disse explicitamente, eu estou fazendo isso porque a Wikipedia é muito influenciada pela visão progressista e pela visão woke. Ele no passado já chamou ela de Wokepedia. E daí assim, eu vi vários vídeos sobre esse assunto, quando eu estava tentando preparar isso, eu li vários artigos, eu recomendaria, se vocês quiserem ver algumas coisas interessantes, eu gostei do vídeo que o Leon e a Nilce fizeram sobre. A 404 Media fez um podcast inteiro descrevendo o projeto, porque além das coisas que eu vou falar aqui, eles também dão exemplos específicos de páginas, por exemplo, que eles saberiam mais ou menos o que deveria estar ali e como isso se compara com o que estava na Grokpedia, tá? Isso é uma coisa que eu achei interessante. Mas daí, quando eu estava querendo fazer o roteiro, eu estava pensando, ok, deixa eu juntar, né, os artigos, deixa eu ler, deixa eu fazer uma pesquisa, e eu descobri uma coisa muito legal, pessoal. A página da Wikipedia sobre a Grokpedia é extremamente completa. E eu resolvi ler essa página aqui com vocês, porque ela vai explicar muito bem a história. Então, eu vou, né, fazer um remix do conteúdo que está lá, Creative Commons, na página da Wikipedia, sobre a Grokpedia, e vai ser muito divertido. E daí também eu vou trazer alguns exemplos interessantes, entre aspas, de coisas que estão na Grokpedia pra gente discutir juntos, tá? Então, a única coisa que eu fiz foi traduzir automaticamente a versão que tá em inglês, porque eu acho que essa tá bem mais completa que a versão em português, tá? Mas com o tempo eu imagino que a versão em português vai chegar no mesmo nível, inclusive se tiver editores da Wikipedia, pessoas experientes em fazer isso, eu sugiro, né, que vocês vão lá melhorando a versão em português. Então assim, esse parágrafo introdutório é basicamente o que a gente já falou com vocês, né? E daí aqui continuando. Elon Musk, fundador da xAI, posicionou a Grokpedia como uma alternativa à Wikipedia que expurgaria a propaganda desta última. Pouco depois do lançamento, diversas fontes escreveram artigos como promotores de perspectivas de direita, teorias de conspiração e opiniões pessoais de Elon Musk. Outras críticas à Grokpedia focaram em sua precisão e em possíveis vieses devido a alucinações da IA e potencial viés algorítmico. Estudos destacaram o uso de fontes consideradas de baixíssima credibilidade, como conversas no Twitter e sites neonazistas, e a prática de escrever sobre figuras e tópicos de extrema-direita de forma promocional, ele disse, mas eu imagino de forma positiva. Cada um desses tópicos aqui é um dos tópicos do artigo e daí tem as referências, o que é algo bem interessante, tá? Então, né, o contexto.
A Wikipedia é uma enciclopédia online escrita e mantida por uma comunidade de voluntários. Seu possível viés tem sido estudado e debatido desde sua criação. Diversos projetos de enciclopédia online foram lançados com o objetivo declarado de corrigir os vieses percebidos na Wikipedia, como a Conservapedia. E daí isso é uma coisa que depois eu botei um link ali para vocês, mas tem um cara que se chama Larry Sanger, que ele é um dos fundadores originais da Wikipedia, que lá por 2005, 2006, ele saiu da Wikimedia Foundation e ele começou a dizer: o viés da Wikipedia é muito esquerdista. E esse cara, ele é tipo um conservador cristão dos Estados Unidos. E ele criou esse site que é a Conservapedia, que é uma Wikipedia onde as opiniões conservadoras não são censuradas, né? Ou elas têm mais vez, que é o que ele está dizendo. A minha opinião sobre esse tipo de movimento, tá? É que não é minha culpa que a realidade tem um viés de esquerda. Tá? Não é minha culpa que as coisas que os conservadores acreditam, elas estão descoladas do que a maioria dos estudos científicos mostra e da realidade material, tá? Mas isso é só a minha opinião, essa é a minha parte do React que eu estou adicionando e modificando o conteúdo aqui. A xAI é uma empresa americana de IA fundada por Elon Musk em 2023. Seu principal produto é a família de grandes modelos de linguagem chamada Grok. Aqui eu também quero fazer um pequeno React, tá? Você sabe o que significa Grok? Grok é um termo que vem de um livro de ficção científica, eu acho que é Stranger in a Strange Land. Eu não sei como é que é em português, mas é o mesmo nome de uma música do Iron Maiden que é muito foda. E esse termo, ele é um termo que ele é muito usado na cultura hacker, na cultura de programação, porque ele é um termo que no livro ele significa entender profundamente. Ele vem de uma linguagem alienígena que quer dizer assim, beber de uma fonte. Aqui é tu entende tanto o negócio, né, que tu tem um conhecimento profundo, intuitivo daquilo. Então, grok é um verbo que geralmente é usado no meio do hacker e programação para dizer assim, a pessoa manja disso, a pessoa entende muito, a pessoa é muito entendida desse assunto. E eu sinto que quando o Elon Musk, que é um cara que pode até querer mentir pra gente que ele tem um background técnico, que ele se importa com essas questões, quando ele, na realidade, ele é só um nerdão de extrema direita que fica tentando meio que apropriar a cultura do pessoal da tecnologia, ele usar um termo desses eu acho bastante ofensivo, tá ligado? Ele está fazendo apropriação cultural com a minha cultura da tecnologia. Mas isso aqui é só o meu comentário, eu tô só 50% brincando com isso. É meio paia ele usar, tá ligado? É tipo aquela cena do Mr. Robot, que o Tyrell, acho que é esse o nome do cara, ele fala com Elliot lá, e daí ele é todo executivo, todo vestido de terno, e daí ele diz: ah, você está usando o Gnome? Eu particularmente prefiro usar o KDE. Você não pensaria que um executivo gosta de usar Linux, mas eu gosto de usar Linux, cara. Seja meu amigo jovem, por favor. É tipo isso, quando o Elon Musk fala coisas de tecnologia, é isso que eu sinto, cara. Você é nojento, para de se meter na minha área, tá ligado? E daí é muito bom que o artigo da Wikipedia aqui, ele fala sobre o histórico de opiniões do Musk sobre a Wikipedia. Olha só isso, ó. Eles cavaram os tweets antigos da querida. Olha só, em 2021, Musk expressou afeição pela Wikipedia em seu 20º aniversário. Em 2022, no entanto, Musk argumentou que a Wikipedia estava perdendo sua objetividade. E daí eu não sei o que pode ter feito ele achar isso, mas eu desconfio que alguém deve ter botado algumas verdades sobre ele num artigo da Wikipedia, e ele tipo, pô, caralho, Wikipedia, você tá perdendo sua objetividade, cara. Mas eu não tenho provas, tá? Só tenho convicções. Em 2023, disse que doaria $1 bilhão ao projeto se ele fosse renomeado pejorativamente de Dickpedia, ou Pintopédia. Nós fizemos um vídeo até no canal sobre isso, é um vídeo bem do início do canal, porque o Elon Musk, enfim, ele é um cara da quinta série que nunca saiu da quinta série. Em dezembro de 2024, Musk pediu um boicote às doações para a Wikipedia devido ao seu suposto viés de esquerda, chamando-a de Wokepedia. Em janeiro de 2025, Musk fez uma série de declarações no Twitter denunciando a Wikipedia por sua descrição do incidente em que ele fez um gesto controverso. Lembram do gesto controverso que o Elon Musk fez estendendo o braço para cima no ângulo de 45 graus? Voltando ao artigo, que muitos consideraram semelhante a uma saudação nazista na segunda posse do presidente Donald Trump. Desde então, Musk posicionou a Grokpedia como uma alternativa à Wikipedia que expurgaria a propaganda dessa última. E essa parte aqui é uma das minhas partes favoritas, ó. Ideia e anúncio. Em setembro de 2025, pessoal, 2 meses atrás, tá? Musk falou na conferência de podcast All In com David Sacks, o conselheiro da Casa Branca para IA e criptomoedas. Não sei se vocês estão ligados, a Casa Branca tem um czar de IA e criptomoedas, que é o que esse David Sacks é, sobre como o Grok consumia dados da Wikipedia e de outras fontes para obter um conhecimento mais completo do mundo. Sacks sugeriu publicar sua base de conhecimento como um artefato chamado Grokpedia, dizendo: a Wikipedia é tão tendenciosa, é uma guerra constante.
Após a conversa, Musk anunciou que a xAI estava construindo uma nova enciclopédia online gerada por IA chamada Grokpedia. De acordo com o anúncio de Musk, seria uma base de conhecimento baseada em IA projetada para rivalizar com a Wikipedia, abordando seus supostos vieses, erros e inclinações ideológicas. Gizmodo comparou o plano à Conservapedia. O que eu acho muito engraçado disso é que a vida do Elon Musk é uma constante hackathon. Só que meio que ele não precisa trabalhar, tá ligado? Então o maluco literalmente vai num podcast e o cara diz: faz uma Grokpedia, imagina só como ia ser. E dele, pode pá, imagina só como ia ser. E daí ele deve pegar uns coitados dentro do Twitter e deve dizer: GT de trabalho aqui, vamos fazer um novo grupo, né? Junta aí os seus amigos e tal, manda ele gerar um monte de artigo, aí faz assim, quando ele estiver procurando as fontes, diz pra ele gerar várias fontes, que daí ele vai listar elas por nível de esquerdismo, e daí as que tiverem muito esquerdismo tu não cita como fontes, e daí faça isso pra que o Grok só gere artigos de direita, e daí ele viu o resultado, assim, sabe, depois de uma semana de trabalho, ele, pode pá, eu acho que tá certo, eu li 1 ou 2 páginas aí, parece que tá bom, pode lançar esse negócio. Parece que é assim que o Elon Musk opera, porque é assim que o Elon Musk opera, tá? Eu devo ter descrito exatamente a reunião que aconteceu isso. Lançamento. Em 6 de outubro de 2025, Musk anunciou que a versão inicial da Grokpedia estava programada para ser lançada ainda naquele mês. O projeto foi brevemente adiado em outubro para resolver problemas de qualidade de conteúdo. Que bom que vocês resolveram isso, Elon Musk. Foi lançado em 27 de outubro de 2025, rotulado como versão 0.1, com mais de 800 mil artigos, em comparação com mais de 7 milhões de artigos da Wikipedia em inglês. Daí eu gosto que a gente tá na Wikipedia e ela fica dando leves alfinetadas no negócio, tá? E daí tá mostrando que 21 de novembro, que é literalmente no dia que eu estou gravando esse vídeo, ela teve uma nova atualização. Conteúdo. O modelo de linguagem Grok gera e verifica a veracidade de artigos na Grokpedia. Os usuários conectados podem relatar erros em artigos, mas não editá-los diretamente. Então isso é uma coisa que eles implementaram há pouco tempo. Agora tu pode dizer assim, tem um erro nesse parágrafo aqui, e daí o Grok vai dizer, pode crer, tem um erro, eu vou dar uma modificadinha. Ou ele vai dizer, eu acho que tá certo, não vou modificar, e ele mostra que isso foi aceito. Como é que isso funciona, quem é que funciona isso, não sei, porque isso é um dos problemas, então eu vou fazer a crítica aqui no meio. A Wikipedia tem um processo que, por mais que ele talvez pareça para algumas pessoas arcano ou difícil, ou não, as pessoas não tanquem as discussões constantes, tem um processo que é relativamente democrático. Todo mundo pode ir lá editar, mas tem pessoas, né, que sabem mais sobre certos artigos e estão constantemente discutindo e modificando eles para tentar deixar ele melhor, e eles têm várias regras que elas são aplicadas uma depois da outra para ver se o artigo está com uma boa qualidade. No geral, depois de vários anos, depois de várias edições, isso gera artigos que têm uma boa qualidade. Quais são as regras da Grokpedia? Sei lá, velho. Quais são as fontes de dados da Grokpedia? A gente sabe que é um modelo de linguagem, mas ele tá fine-tunado com alguma coisa, ele tá usando um RAG dentro de outras coisas, ele tá buscando dentro das fontes dele mesmo. Sei lá, ninguém sabe. A gente só sabe que parece que o Elon Musk deu uma enviesadinha dele específica. Só que será que tem informações alucinadas? Será que quando eu procurar sobre o Iron Maiden lá, ele vai, ter uma informação alucinada dizendo, eles lançaram esse álbum nesse ano. Como é que eu posso confiar que essa informação tá certa? Se é um negócio que pode estar sido completamente alucinado por um modelo de linguagem, e daí vocês podem até me dizer, mas ele vai citar as fontes. Eu tenho um exemplo de uma citação bizarríssima de fonte que ele fez e que ainda tá ali hoje, eu acabei de consultar hoje. Aí agora tem uma coisa bem interessante, alguns artigos são quase idênticos às suas entradas na Wikipedia, mas o formato de citações da Grokpedia é diferente. A Forbes identificou os artigos PlayStation 5, Lamborghini e AMD como exemplos de artigos copiados da Wikipedia. Os artigos atribuídos à Wikipedia têm uma licença Creative Commons atribuição share alike, que é basicamente quando ele literalmente copia o conteúdo da Wikipedia, ele tem que botar a mesma licença da Wikipedia porque ela é uma das licenças virais, né? Mas a licença de outros artigos é ambígua e nenhum repositório de código-fonte publicamente acessível do back-end foi lançado até 29 de outubro de 2025. O que eles estão querendo dizer aqui é que assim, da onde que ele está derivando esse conteúdo? É de um modelo de linguagem, né? É do Grok, mas com que dados o Grok foi treinado? Ele foi treinado com material que tinha copyright? Ele foi treinado com o New York Times, por exemplo? Será que o New York Times, que está processando a OpenAI por estar gerando conteúdo que eles acham que fere os direitos autorais deles, não poderia processar a Grokpedia também? Oportunidade de negócios, New York Times. No dia do lançamento, Musk afirmou que
no X que a Grokpedia é totalmente de código aberto, então qualquer pessoa pode usá-la para qualquer coisa sem custo. O que ele está dizendo é que todos os artigos podem ser usados sem custo. Claro, porque isso foi gerado pela porra do modelo de linguagem e a gente ainda não tem, digamos, uma boa definição de qual licença a gente tem pelo conteúdo que é gerado por um modelo de linguagem, porque, por exemplo, o modelo de linguagem não é uma pessoa, então ele não poderia ter direitos autorais sobre o que ele gera, tá? Mas eu teria um pouco de medo em usar o conteúdo que está na Grokpedia, porque, enfim, a gente pode confiar nisso? Eu acho que não, né, pessoal? Porque vamos para o próximo aqui, que é a confiabilidade, que é realmente a parte mais interessante e mais divertida. Um estudo de novembro de 2025, realizado por pesquisadores da Universidade Cornell, descobriu que a Grokpedia citou fontes consideradas de credibilidade muito baixa pela comunidade acadêmica 12.522 vezes e usou trocas entre usuários do Twitter e o chatbot de Grok como fonte 1.050 vezes. Um exemplo deste último foi uma conversa com o chatbot Grok em que um usuário pediu para ele desenterrar alguma sujeira sobre um político belga. O estudo também descobriu que a Grokpedia e a Wikipedia frequentemente usavam as mesmas 57 das 100 principais fontes utilizadas, mas 5,5% das fontes da Grokpedia divergiam e usavam fontes na lista negra da Wikipedia, incluindo o site de teorias da conspiração como Infowars, o VDare e o site neonazista Stormfront como fontes utilizadas dezenas de vezes. Então, não sei se vocês sabem disso, isso é uma briga que os conservadores têm com a Wikipedia. Alguns sites não podem ser citados como fonte na Wikipedia, e daí eles dizem, cara, isso é anti-liberdade de expressão, vocês estão suprimindo a informação, mas do que adianta a gente tentar fazer um site que tem corretude factual se tu pode citar Alex Jones, por exemplo? Aí a Grokpedia vai lá e cita Alex Jones. Inexatidões factuais. Eu vou ler algumas dessas e eu vou mostrar algumas que eu achei, tá? A Wired relatou que o novo concorrente da Wikipedia impulsionado por IA afirma falsamente que a pornografia piorou a epidemia de AIDS e que as mídias sociais podem estar alimentando um aumento do número de pessoas transgênero. Tá aqui a fonte, tá? A LGBTQ Nation também destacou como a Grokpedia tem um artigo sobre ceticismo em relação ao HIV/AIDS, que afirma haver críticas científicas legítimas de que o HIV não causa AIDS. O The Verge destacou outros exemplos de artigos que legitimam ideias e teorias de conspiração que vão contra o consenso científico, apontando para tópicos como vacinas e autismo, Covid-19, raça e inteligência, mudanças climáticas. Só coisa boa, né? Que é aquela coisa que eu sempre digo assim, vamos fazer um site que representa melhor as visões da direita. Se tu pegar a direita dos Estados Unidos, a direita, né, mainstream dos Estados Unidos, isso aqui é a visão deles, tá? Isso aqui é a visão deles. Negacionismo de vacina, negacionismo da pandemia, implicações racistas sobre raça, inteligência e negação das mudanças climáticas. Continuando, o The Guardian destacou várias páginas que apoiavam uma variedade de alegações pseudocientíficas sobre racismo científico, desacreditado no século XX. Por exemplo, a sua página sobre eugenia apoiava a teoria com alegadas evidências empíricas, entre aspas, rejeitava as críticas como resultado de táticas de supressão de fontes de esquerda e várias páginas sobre o tema continham entradas sobre supostas medidas cranianas para tipos de crânio negroide, mongoloide, armenoide, nórdico e etíope. Só coisa boa. Então a Grokpedia tem um artigo sobre eugenia. E daí assim, pessoal, eu vou recomendar para vocês lerem o resto desse artigo, porque tá muito bom. A Wikipedia se puxou exatamente porque o Elon Musk quis mexer com a Wikipedia. A Wikipedia, nós vamos escrever o melhor artigo de todos os tempos sobre essa porcaria aqui, tá? E daí principalmente leiam essa aqui da recepção, porque ele vai falar várias outras críticas aqui, vai falar sobre as problemáticas. Eu acho que eu não preciso explicar para vocês qual é a problemática de um modelo de linguagem tentando representar melhor a visão da direita e, né, possivelmente a visão do seu pai bilionário. É uma coisa muito ruim para o conhecimento na internet, mas o que eu vou dizer sobre isso é que isso é uma tentativa explícita do Elon Musk de modificar a verdade. É literalmente o que a gente fala que é o problema dessas merdas desse modelo de linguagem. Nós já temos muito conhecimento no mundo. A gente meio que não precisa criar tanto conhecimento novo. Grande parte do que a gente precisaria fazer era entender melhor, categorizar ele melhor, aplicar ele melhor, talvez aplicar o conhecimento para bons fins e não só criar mais conhecimento por criar conhecimento. E a facilidade de a gente gerar vários textos permite a um cara que é um bilionário só inundar a internet de textos de realidade alternativa. Eles parecem muito os textos que a gente já leu, eles inclusive são derivados desse texto, mas eles têm pequenas narrativas diferentes. E para uma pessoa que tem dinheiro infinito como Elon Musk, é muito fácil fazer esse tipo de coisa. Isso é menos criar novo conteúdo e mais diluir e afogar o resto do conteúdo útil que a gente já tem na internet. Exatamente essa frase aqui, ó. Anais Noni, pesquisadora em tecnologias digitais da Universidade de Joanesburgo, argumentou que a Grokpedia procura desacreditar o trabalho científico e colaborativo. Isso aqui é o cerne da coisa.
exemplos bizarríssimos que eu encontrei, tá? Vou começar por esse último aqui. Obviamente eu fui para a página comunismo, né? Vamos ver o que tá escrito nessa porcaria. Eu gostaria, né, de pegar um João Carvalho ou pegar o Ian Neves e dizer assim, vamos ler toda a porcaria desse artigo e vocês me apontam tudo que vocês acharem que tá estranho. Mas esse iniciozinho aqui, eu diria que parece normal, assim. Provavelmente é muito parecido com o parágrafo inicial da Wikipedia. Só que a primeira coisa que já me chamou a atenção quando eu tava lendo, tá? E é exatamente assim, conteúdo gerado por IA, ok? Ele tá falando aqui, ó, a ideologia ganhou tração no século XX pelos movimentos revolucionários, mais notavelmente pela Revolução Bolchevique na Rússia em 1917. Eu, tipo, tá, até onde eu sei, né, tá correto isso. Que estabeleceu a União Soviética sob o comando de Vladimir Lenin como o primeiro grande estado comunista, adaptando o marxismo para imperialismo via leninismo. Que porra é essa? Lenin adaptou o marxismo para o imperialismo via o leninismo. Essa frase aqui não faz nenhum sentido, tá, pessoal? Primeiro que o marxismo é uma corrente filosófica, tá? Algumas pessoas podem se referir a comunismo, socialismo real como marxismo, mas não é a maneira muito correta. Mas daí ele diz que ele transformou o marxismo no imperialismo. Imperialismo é um conceito marxista que inclusive tem o livro do Lenin, que é o imperialismo, estágio superior do capitalismo, em que o Lenin está descrevendo como o capitalismo está no seu estágio imperialista, tá? E via o leninismo, que é a teoria do Lenin, ele transformou o marxismo no imperialismo. E eu, tipo, cara, isso não faz nenhum sentido, tá? Isso tá literalmente, factualmente errado. E daí eu, tipo, tá, qual é a fonte disso? E daí eu cliquei na fonte disso, ó. Awai.edu, tá só o site, né? Mas daí tu clica e vai no artigo. Aí, assim, o artigo é desse cara R.J. Rummel e o nome do artigo é Quantos foram assassinados nos regimes comunistas? É um artigo meio livro negro do comunismo, dizendo o comunismo matou milhões de pessoas. Só que daí eu, tipo, tá, ok, é uma fonte, eu não sei se esse é um pesquisador sério, eu só quero saber onde é que esse cara disse que o marxismo vira imperialismo. E daí eu procurei imperialismo, e a única vez que aparece imperialismo, ele diz assim, ó, construir essa utopia era visto como uma guerra contra a pobreza, exploração, imperialismo e desigualdade. Então ele tá falando, ele tá criticando o comunismo aqui, ele tá dizendo que os comunistas dizem que eles querem lutar contra todas essas coisas, mas viram autoritarismo e tal, beleza. Aparece imperialismo outra vez no texto? Não, porra. Então essa fonte tá dizendo o que o Grok tá dizendo ali no texto? Óbvio que não. O Grok alucinou uma porra e provavelmente eles devem ter um código que tenta bater o que o Grok já tá falando com alguma fonte e ele só botou um treco aleatório de um professor claramente anticomunista falando e tal, mas eu não quero nem entrar, eu não sei se o conteúdo do texto aqui é bom. Se eu tivesse que chutar, eu diria que é ruim, mas pode ser que seja perfeito. Ele não disse o que o Grok tá falando ali. Isso aqui foi o primeiro exemplo. O outro exemplo que me chamou a atenção, eu trouxe dois, tá? Eu vi algumas fontes falando que o artigo sobre escravidão na Grokpedia era meio Chernobyl, assim, das ideias. E daí eu cheguei aqui e peguei o trecho específico onde ele faz uma coisa muito zoada. E tem dois artigos. Esse aqui é o artigo só, sobre escravidão, tá? E assim, se vocês estão se perguntando por que tá em inglês, é porque a Grokpedia só existe em inglês e sem fotos agora. Ela vai ter em todas as linguagens e vai ter imagens no futuro, mas enfim, é isso que eles estão dizendo. Esse parágrafo aqui, no artigo sobre escravidão, tem debates e controvérsias. Aí eu tipo, debates e controvérsias sobre a questão da escravidão. E daí tem assim, ó, o mito do excepcionalismo do Oeste. E daí o que eles estão falando aqui, basicamente, é assim, fala que a escravidão foi muito importante para o desenvolvimento do Oeste, né? Do Ocidente. E que ela foi uma coisa absurda, mas existiu muita escravidão nas outras sociedades. Então existe um interesse em, olha só, aumentar o papel dessa escravidão. Ele está dizendo aqui, ó, fontes que advogam por reparações, geralmente da academia ou de grupos ativistas, podem aumentar o número de pessoas que foram afetadas, comparativo com outras escravidões que houveram na história global, refletindo narrativas de uma culpa demasiada excepcional do Ocidente. Em resumo, tá, pessoal? Isso aqui é o seu tiozão do churrasco, isso aqui é a porra da narrativa da Jovem Pan, que quer dizer assim, esse negócio de cotas aí é uma coisa que é totalmente sem propósito, porque hoje não existe racismo, hoje não existe escravidão, e mesmo que isso esteja no passado na nossa sociedade, outras sociedades também fizeram escravidão.
Isso aqui é basicamente o que a Grokpedia é, tá? Me parece que ela é artigos da Wikipedia meio remexidos pelo Grok dando uma alucinadinha, misturados com jovem panzismo cultural, com narrativas de conservadores que sempre precisam fazer um revisionismo histórico básico. E daí depois ele pega e deve ranquear várias das fontes pelas fontes que ele acha que são menos esquerdistas e ele acha uma maneira de citar essas fontes ali. Então se vocês quiserem, vocês venham até o artigo... Instituto Cato, tá ligado? É um think tank libertário nos Estados Unidos que colocou essa porra. Então assim, se tem algum conservador ou algum centrista ou uma pessoa que se pensa um livre pensador e ela tá dizendo, mas tá certo, ele tem que citar essas fontes, temos que ouvir todos os lados. Pessoal, isso aí é literalmente um instituto criado por bilionários para eles tentarem achar a narrativa que mais fecha com o que eles gostariam que fosse realidade. Eles pagam bilhões de dólares todo ano para criar uma narrativa para enganar vocês. Aí vem o Elon Musk, que é um bilionário também, que tá pouco se fudendo para quem tu é, e diz assim, é a Wikipedia que é feito por um monte de pessoa voluntária, que estuda na área e que não ganha nada para fazer esse negócio. Esse pessoal tem um baita viés. Eu não. A minha IA, que é perfeita, né, não tem viés, e nós vamos criar uma coisa que vai ajudar vocês a aprender. Pode pá, lê essa porra. E daí, basicamente, o outro link que eu vou deixar aqui, se quando vocês lerem no roteiro ainda tiver lá no site assim, é basicamente a mesma coisa, é a história da escravidão, e daí ele fala especificamente sobre a escravidão transatlântica, que até vou explicar para vocês por que é tão bizarro fazer essa comparação. Do problema da instituição escravidão, que foi a base do capitalismo, que foi a base do Brasil, que foi a base dos Estados Unidos, né, da sociedade que virou esse capitalismo que a gente está aqui hoje, é que as pessoas, elas foram vendidas, escravizadas como uma mercadoria. O trabalho delas foi apropriado e o trabalho delas, o suor delas, a morte delas, o sangue delas foi a base da construção dessa sociedade. Uma sociedade que até hoje carrega cicatrizes do racismo, até hoje carrega o preconceito que é construído materialmente por essa escravidão que aconteceu. Então vocês podem até pegar, e se você é um robô que não entende, sinceramente, as nuances da discussão humana e as nuances históricas, você é literalmente um papagaio estatístico que está reproduzindo, né, relações entre palavras, vocês podem até dizer assim, olha, teve tantos milhões aqui, teve tantos milhões ali, e as pessoas chamam isso de escravidão, as pessoas chamam aquilo de escravidão. Você pode fazer essa comparação, só que é uma comparação burra, porque ela é uma comparação que não ajuda a gente a entender o contexto histórico que foi formado na nossa sociedade hoje. Então, quando a direita faz isso, ela faz isso porque ela quer escamotear as questões do racismo hoje. Ela quer não agir sobre o racismo que está hoje. Ela quer que a sociedade continue do jeito que ela está agora hoje, que é um jeito formado no racismo, formado no supremacismo. Esse é o problema desse tipo de coisa. Então, assim, o Grok não entende isso. O Grok, ele é simplesmente um papagaio estatístico que está juntando palavras. O Elon Musk entende isso. E o Elon Musk é um corno. O Elon Musk faz isso de caso pensado para falsificar a história. Isso que é importante, que eu gostaria que vocês tirassem aqui. E daí eu só queria finalizar falando pra vocês, talvez vocês já tenham visto eu falando essa frase aqui no canal quando eu tô falando da IA generativa. Quando uma pessoa te dá um texto gigante gerado por IA, eu sempre penso assim, você não teve nem o esforço de escrever essa porcaria desse texto. Eu vou ler esse texto agora, você quer que eu leia o texto, você quer que eu gaste mais tempo lendo o texto do que tu gastou escrevendo esse texto, né? Do que tu gastou pedindo para um modelo de linguagem escrever esse texto, não dá nenhuma vontade de consumir conteúdo gerado por IA exatamente por causa disso. Então, na realidade, essa coisa de IA generativa, para mim, é quase uma versão inversa daquele vídeo famoso lá do Clóvis de Barros, tá ligado? Sabe aquele negócio que ele tá assim, como assim? Eu não vou entender o texto? O cara teve o esforço de escrever o texto, ele tirou isso do zero! Aí eu só tenho que ler e entender o texto. Eu não vou entender o texto. Você só tem que entender o texto. Vocês estão ligados? Imagina que eu tô careca, tá ligado? Eu tô falando isso. Então é tipo assim, como é que eu vou ler esse texto de IA? O cara não teve nenhum esforço de criar o texto, não vou ler essa porra. Então assim, né, fica aqui o meu repúdio à porcaria da Grokpedia. Meu repúdio ao Elon Musk ter se apropriado do termo Grok, que é um termo da minha cultura. E, por favor, pessoal, apoiem a Wikipedia, apoiem editores da Wikipedia. Entendam que ela não é perfeita, mas de todos os projetos que surgiram da internet, ela é um dos mais longevos e dos mais bem organizados. Se a internet tivesse ido pelo caminho da colaboração, cooperação que a Wikipedia criou, e não por esse caminho de big tech, de redes sociais centralizadas, de IA generativa, a gente ia estar comparativamente no paraíso. Então essa é a minha mensagem para vocês, e vamos para frente, declaremos, tá, pessoal? Falou!